Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. A igreja pode tomar assento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e pela honra que o Senhor Jesus Cristo me concede de participar com os irmãos deste dia festivo, desta celebração de aniversário da Orquestra Doxologia. Agradecer ao pastor Isaías Cardoso, presidente deste ministério, por ter me confiado a tribuna desta igreja para trazer uma porção da palavra de Deus, e ao nosso amigo, maestro, evangelista Isaac. Foi uma alegria muito grande reencontrá-lo, e a sua esposa, irmã Marlene. Eu tive o privilégio de ter este casal congregando conosco em Brasília durante um período, 4 anos, 2 anos só, e mais de 5 que vão sair de lá. Durante esse período, nós tivemos a alegria de ter o irmão Isaac também como maestro da nossa orquestra em Brasília. Deixou lá uma marca, deixou vários músicos. Nós tivemos grandes momentos de congressos e eventos ao vivo, sem playback. Foi um momento muito importante. Pastor Isaías, eu me sinto feliz de estar aqui com os irmãos, demais companheiros. Irmão Isaac, e não preciso dizer, o irmão conhece, é um homem de Deus. Durante o período que esteve conosco, foi uma grande bênção, deixou saudades. E se o tempo acabar em Foz, pode voltar a Brasília. As portas estão abertas. Quero parabenizar a todas as orquestras e bandas que aqui estão. Eu estou muito feliz, irmãos. Eu gosto muito de música. Eu fiquei muito feliz em ver aqui o pastor Isaías, muitos jovens, integrando as orquestras e as bandas. É uma alegria, é um privilégio, é um prazer ser um adorador, poder adorar a Jesus com instrumentos musicais. Irmãos, nós estamos em Brasília, trabalhando para o reino de Deus na capital de nosso país. Contamos com as orações dos irmãos em todos os estados. A nossa nação vive um momento de crise. Não há culto em Brasília que nós não intercedemos pelas autoridades constituídas. Mas a igreja em Brasília tomou uma posição. Nós estamos pedindo a Deus que o Senhor traga à tona tudo quanto está oculto e escondido ainda, para que nossa nação seja restaurada. E nós estamos ali clamando, estamos orando, estamos agindo também. Brasília hoje contém aproximadamente 600 mil evangélicos. Graças a Deus. Constituído de várias igrejas, de várias denominações. E nós estamos à frente de um dos trabalhos. E tenho alegria, portanto, de participar com os irmãos aqui deste culto. No Paraná eu já vim algumas vezes. Em Apucarana com o pastor Acioli, em Paranaguá com o pastor José Alves, aqui vizinho Cascavel, com o pastor Maia. E parabenizo o pastor pela recondução da mesa diretora da Convenção do Estado. Pastor Percy, que é amigo, foi eleito desta vez, demais companheiros. Queridos, nós vamos então meditar na palavra. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Salmos, o Salmo de número 34, que foi escolhido para reflexão no culto desta noite. Peço a bondade dos irmãos para ficar em pé e fazemos a leitura de uma porção do texto bíblico.
Salmo de número 34. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Quantos encontraram, pode dizer amém? Diz assim o texto: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quem pode dizer amém? Assentai-vos, queridos. Amados, nós sabemos que culto de abertura tem uma série de atividades, uma série de trabalhos. O tempo passa depressa, a hora avança, então vou procurar ser breve. Mas quero parabenizar a Orquestra Doxologia pela escolha do tema. Dentre todos os livros que compõem o cânon bíblico, não poderia ter sido escolha melhor do que o livro de Salmos. O livro de Salmos está intrinsecamente ligado ao evento que estamos celebrando aqui nesta noite, aniversário de uma orquestra de música. Apenas à guisa de introdução e para mostrar a relevância do livro de Salmos no cânon das Escrituras, gostaria de lembrar aos irmãos que, do conjunto de livros do Antigo Testamento, um total de 39, a Bíblia está dividida, agrupada em 5 grandes blocos. O primeiro bloco é o bloco do Pentateuco, de autoria de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Na sequência vem o bloco dos livros históricos, um total de 12 livros. Depois vem os 5 livros chamados de livros poéticos. Na sequência, 5 livros dos profetas maiores e 12 dos profetas menores. Dos 5 livros poéticos está o livro de Jó, de Provérbios, de Eclesiastes, de Cantares de Salomão e o livro de Salmos. E de todos estes livros aqui citados, o livro que é destinado exclusivamente para adoração e louvor é o livro de Salmos. E nós estamos aqui nesta noite com o propósito de adorar a Deus, de glorificar o seu nome, de exaltá-lo, de bendizê-lo e dizer a ele glória por mais um ano concedido de bênçãos e de graças à orquestra aniversariante, porque ele é digno de nossa honra e de nosso louvor. Quem concorda diz amém. A expressão Salmos, ela vem da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, do texto hebraico, para o texto grego. Esta tradução foi realizada no ano 2º século antes de Cristo, aproximadamente, lá no Egito. Na Alexandria, na capital do Egito de então, hoje é Cairo, na época era Alexandria, o rei Filadelfo I desejou ter, na biblioteca da Alexandria, uma cópia da escritura judaica, que era o Antigo Testamento, escrito em hebraico. Então, 72 homens, dentre os doutos judeus, conhecedores do cânon bíblico, fizeram a tradução. Por isso ela é chamada de tradução dos 70, ou tradução Septuaginta. E quando eles traduziram a palavra hebraica
do livro de Salmos, eles a traduziram como salmói. Por vezes a tradução é salterion. E por muitas vezes também as igrejas usaram, no Brasil e ainda usam, expressões como salmos, saltério ou inário, no conjunto de hinos que fazem parte do repertório de adoração de uma igreja, de um ministério. Justamente porque a palavra salmói ou salterion quer dizer livro de louvor. Amém? E o livro de Salmos quer dizer exatamente isso, livro de louvor. Os judeus usavam os salmos para louvar e usavam os salmos também para orar. No livro de Salmos, irmãos sabem, tem 150 números. Destes, 73 foram escritos por Davi. Davi, como os irmãos sabem, foi um jovem da tribo de Judá, nascido em Belém, pastor de ovelhas, o menor da sua casa, e aos 17 anos de idade, quando apacentava as ovelhas de seu pai e tangia a sua harpa, recebeu a visita do profeta Samuel, que ungia Davi para ser rei em Israel. Deus escolheu aquele moço, aos 17 anos de idade, para reger aquela nação, quando ele estava a desempenhar a função de pastor de ovelhas, que era uma função subalterna, que era uma função desprezível. Mas Davi, durante todo o período em que estava a vigiar as ovelhas, aproveitou o tempo livre e o tempo à disposição para retirar acordes de sua harpa e compor salmos de adoração ao Senhor Deus Jeová, Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder e autoridade na vida do homem. Por isso eu me alegro de ver muitos jovens aqui hoje, nas orquestras e nas bandas. Davi fora chamado em sua juventude para ser um adorador, para ser um músico, e também foi escolhido para ser um líder. Eu gosto muito de falar para jovens. Eu sou professor no Colégio Militar de Brasília. Tenho um turno que eu ocupo com a atividade de magistério, no ensino médio. Sou professor de sociologia, professor de filosofia, sou pedagogo, e eu gosto muito da área da educação, e trabalho nessa área na CPAD também. Escrevo artigos para o Mensageiro da Paz, para a revista Obreiro, para Ensinador Cristão. Tenho uma coluna no portal CPAD News, e escrevo todas as semanas um artigo sobre o cristão e o mundo. Por isso, amados, eu acredito que cada um de nós tem uma chamada divina. Deus escolheu a cada um de nós antes que nos formássemos no ventre de nossa mãe. Fomos por Ele escolhidos, fomos por eles formados, para sermos adoradores. E Deus vai lá, em Belém de Judá, na menor das tribos, na menor das famílias, e escolhe o menor dos irmãos. Mas ele é um adorador. Quando o rei Saul está atormentado no palácio real, um espírito maligno que oprime Saul, porque Saul se distanciava da presença de Deus, porque Saul vivia obstinado, rebelde, desobediente. Então, os assessores do rei, em uma das reuniões, disseram: o rei está atormentado.
É preciso trazer um músico que tenha graça, que tenha virtude, que tenha unção, que seja valoroso, que toque alguns acordes espirituais a expulsar esse espírito maligno. E dentre os assessores alguém disse: eu conheço um que tem o Espírito de Deus. Eu conheço um. Indicou a Davi. Trouxeram o jovem com sua harpa. E a Escritura diz que quando o espírito maligno atormentava Saul, Davi tangia sua harpa, e o espírito era repreendido, e a paz reinava sobre o palácio. É necessário, meus queridos irmãos, que a nossa adoração, que o nosso louvor, não tenha apenas técnica, não apenas habilidade, mas que sobretudo haja virtude de Deus e unção. Por várias vezes, assentado ouvindo a orquestra, minha alma se alegrou com a graça de Deus na vida dos nossos músicos. E o Salmo de número 34, que é o objeto da reflexão deste culto, é a história em forma de gratidão escrita por Davi. Os 73 salmos que ele escreveu narram uma circunstância de sua vida. Todos eles. E o de número 34 não é diferente. O ano é aproximadamente 1010 a.C. Ele tinha sido ungido para ser rei. Ele tinha sido levado ao palácio para tocar harpa a Saul. Ele já tinha enfrentado o gigante Golias. Ele tinha desposado com a filha do rei. Ele habitava o palácio real. Ele era o general do exército de Israel. Davi era vitorioso em todas as suas empreitadas. A Escritura diz que Deus era com ele. Davi sabia entrar e Davi sabia sair. E onde ele colocava a planta do pé, Deus prosperava. Ele foi um guerreiro valoroso. Ele foi um valente. E servia de exemplo para o exército, para os seus comandados. E nunca deixara de adorar a Jeová. Nas pelejas, nas batalhas, na tenda do general era comum os soldados ouvirem o tangir da sua harpa, que adoravam o general dos generais, o Senhor dos exércitos de Israel. Mas não obstante, irmãos, esta vida vitoriosa, esta vida de conquistas, escolhido, selecionado, separado, ungido por Deus, famoso agora em Israel, toda esta bênção sobre Davi despertou a inveja. Saul, tomado de ciúmes, Saul, tomado de ira, deseja matar Davi. Saul sabe que Davi é ameaça, porque Saul está distanciado de Deus, mas Davi está andando com Deus. Eu quero dizer aos irmãos aqui nesta noite, aos jovens, aos varões, às varoas, aos líderes, sim, Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Deus os escolheu para fazer algo em especial para glorificar o seu nome. Mas escute, nenhum de nós, por ter sido escolhido, por ter sido chamado, está isento de lutas, de tribulações, de adversidades ou de circunstâncias contrárias. A batalha, o combate,
faz parte da nossa conduta do dia a dia. Enquanto aqui vivermos, enquanto aqui estivermos, haveremos de batalhar, haveremos de guerrear, haveremos de encontrar e enfrentar adversidades, mas Cristo nos garantiu: tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Creia nisso, amado. Pedradas só recebem aqueles que estão fazendo algo. Só se joga pedra em árvore que tem fruto. E Davi passou a ser perseguido por Saul. E Davi passou a ser odiado por Saul. E ele precisou fugir. Eu não sei qual é a sua situação nesta noite. Davi estava trabalhando para Jeová. Davi adorava Jeová, mas isto não impediu de ser perseguido. Eu sei que você está a trabalhar para o reino de Deus também. E eu sei que você também luta, porque todos nós lutamos. Eu sei que para chegar num evento desta natureza, tem muitas adversidades, tem muitas lutas, os ensaios, a dedicação, o compromisso, a responsabilidade, as batalhas no mundo espiritual, a oposição do diabo, a oposição do inferno, porque um culto de adoração como este, um culto em que nós marcamos para louvar a Deus, estremece e abala as potestades do mal. E é bem possível que muitos passaram a semana em luta, em dificuldade, das mais diversas. Mas eu quero vos lembrar, Jesus Cristo garante vitória. Se você está trabalhando, se Deus está te levantando, se prepare para lutar. Invejas, ciúmes, perseguições, calúnias, ataques, críticas, farão parte da sua vida. Mas os que foram chamados, os que foram escolhidos, os que têm convicção do propósito de Deus, esses não recuam, não desistem. Ao contrário, prosseguem, marcham, continuam em frente, para agradar aquele que o alistou para a guerra. Jesus, o nosso Senhor. Davi, no Salmo 34, corre risco de morte. E ele precisa esconder-se entre os filisteus para salvar a própria pele. Ele sai de madrugada. Ele deixa para trás a família. E ele vai solitário. Então ele encontra o sacerdote Aimeleque. E diz: estou com fome. O general do exército de Israel, ungido por Deus para ser rei em Israel, comandante de várias batalhas vitoriosas, aplaudido e ovacionado pelas multidões, agora está solitário, sozinho e com fome. O general sequer está armado. Ele está desarmado e com fome. E ele chega a Aimeleque, e o sacerdote lhe diz: não temos nada a não ser o pão da proposição, mas este pão é para os sacerdotes, e não há aqui arma nenhuma a não ser a espada de Golias.
que você matou. E naquele dia a Bíblia diz que Davi se alimentou do pão da proposição e tomou a espada de Golias e foi entre os filisteus. E lá ele corre risco de morte. O rei Aquis, o rei de Gate, recebe uma denúncia de seus assessores dizendo: olha, Davi está entre nós. O inimigo dos filisteus veio se refugiar no meio de nós. Há um complô para tirar a vida de Davi. Saul prepara um exército de 3.000 homens e sai ao seu encalço para matá-lo. E ele precisa fugir para a caverna de Adulão. E lá fica escondido. E durante esse período de 10 anos de perseguição, em que ele precisa se esconder em cavernas, se esconder em fossos, se esconder na mata, para guardar a sua vida, passado este período de tribulação, ele escreve o Salmo de número 34 e diz: louvarei ao Senhor todo o tempo, porque eu busquei o Senhor e Ele me respondeu. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, porque Ele livrou-me de todos os meus temores. Louvarei ao Senhor, porque clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Ele diz: louvarei o Senhor, porque salvou-me de todas as minhas angústias. Nas tribulações, nas perseguições, Deus guardou a Davi. E ele deixou escrito para todos nós: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Você crê? Pode dar glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Eu disse que seria breve na abertura, mas Deus fala conosco aqui nesta noite. Davi era um adorador, Davi era um músico, Davi era ungido, Davi era separado, Davi era escolhido. Não obstante, entrou em adversidade, entrou em luta, sofreu perseguições, correu risco de morte, mas manteve a sua fidelidade para com Jeová, manteve o coração de adorador, e ao passar pelas tribulações todas, escreveu dizendo: louvarei ao Senhor em todo tempo, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, porque clamou este pobre, e Ele me ouviu, porque livrou-me das minhas angústias, porque me deu vitória em meus temores. E Davi diz: aprendi, descobri e tenho convicção que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor fala conosco nesta noite, igreja. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de cruzar os braços, não é tempo de desanimar, é tempo de prosseguir, de seguir em diante, de ir em frente, de marchar, porque o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Não importam as circunstâncias, nem as adversidades, nem as lutas da nossa jornada. Adoremos ao Senhor, sejamos adoradores, glorifiquemos o seu nome, e Ele nos garantirá a vitória. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero lhe convidar a fechar os olhos por um instante. O Senhor Deus fala com vidas aqui nesta noite. O Senhor quer lhe abençoar e restaurar as tuas forças, a renovar as tuas energias. Aleluia, dê liberdade para o Espírito Santo de Deus. Aleluia, irmão e irmã. A luta, a dificuldade é porque Deus te escolheu.
e o inferno está estremecido, mas a vitória é garantida por Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero orar com a igreja em nome de Jesus.